Agora, você citou a África agora, né? Aham. E eu percebo que em todo o seu ministério, sempre que eu penso em Fernanda Brum e tudo que vocês construíram, tem envolvido missões, Sim. né? Tem Sim. envolvido esse tema das nações, das missões. Quando é que isso começou a queimar dentro de você, assim? Assim que eu me As converti. nações. Assim que eu me converti, eu queria ir para Guiné-Bissau. É. Aí eu me envolvi com a Jocum, com o pessoal da Jocum e tal. Eu tinha um anel de alguém que queria casar comigo, me deu um anel. E eu falei que eu não ia casar, que eu ia para as nações, para as missões. E aí eu tentei vender o anel para poder ir para a Jocum. Eram $2.700 na época que eu precisava. E eu não consegui vender o anel, fiquei muito frustrada. E aí entreguei o anel no altar para comprar a terra prometida da comunidade da Vila da Penha. Eu falei, tá aqui o anel de presente. E enterrei isso. Enterrei esse sonho. Mas continuei amando a África, amando os países. E sempre que tinha um apelo, eu estava lá na frente. E aí comecei a ministrar em estados diferentes do Brasil, em países diferentes e tudo, com a minha música que cresceu muito. Eu me casei com o Emerson em 96 e a música estourou em 96, a Amar Você. Imediatamente fiquei muito conhecida, vendi 100 mil cópias em dias. É mesmo? Pra época fui Mas considerado em um 96 já fenômeno. Não, ainda era LP. Era LP? Logo depois foi CD. E eu comecei a viajar para todos os lugares, mas ainda com aquela saudade, aquela vontade de fazer missões. Eu estava em palcos com multidões, mas o meu coração era aquela... Eu queria a aldeia, eu queria o pé no chão, eu queria, na verdade, o chão da África, eu queria o barro da rua. Isso queimava. E eu não conseguia nem me formar, nem formar ninguém, até que a Jocum me chamou para dar uma aula. Aí eu falei, como assim eu vou dar uma aula para o Jocum se eu queria ser jocumeira? Aí eles me fizeram entender a missão que eu estava fazendo e vivendo através dos eventos de grandes multidões no Brasil. Aí eles me perguntaram, como é que você faz isso? Falei, uau, vocês estão me chamando para ensinar como é que faz isso, sendo que eu quero que vocês me ensinem como é que vocês fazem isso. E aí eu fui dar uma aula na Jocum do Rio de Janeiro, mas quase morri, né? De chorar. Eu dava aula e ensinando o que a gente fazia com a banda, na estrada, como a gente abria o corredor de vida, como a gente fazia o apelo para as multidões, como eu descia com batera tocando tambor e trazia o povo com os tambores. E eles anotando tudo, me olhando, e eu com chorando, dando aula e chorando. E aí eu descobri o Portas Abertas. Né? Eu estava lendo um livro, Torturados por Amor a Cristo. E aí esse livro me levou a Portas Abertas, apesar de ser de outra missão. E aí eu chamei o Portas Abertas e disse, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não tenho tempo de fazer Jocum mais, eu já estou na estrada, já tem mais de 15 anos, e eu preciso ajudar de alguma maneira. Aí eu fiz o Profetizando as Nações. Sim, o álbum projeto. Profetizando as Nações, explicando para a igreja brasileira o que era a perseguição. Porque a igreja brasileira parecia, e parece até hoje, não compreender o que é perseguição ao evangelho. Eu falo isso com toda a humildade do meu coração, porque eu estou dentro da igreja brasileira e eu não fiz ainda... a nós mesmos. A nós mesmos. Eu estou me criticando, porque eu também podia ter feito mais e podia estar fazendo muito mais. Mas aí eu dediquei esse álbum todo ao Portas Abertas. Parte da renda desse álbum foi de direitos autorais e artísticos, que não foi muito dinheiro, mas foi o que deu pra gente fazer. Mas a divulgação a mensagem e a mensagem para ensinar uma geração. Eu lembro de fazendo teatro na igreja e era com essas canções, assim. Sim. Aí eu segurava eu representava algum país lá que eu não lembro. Sim, e o que aconteceu? Provavelmente algum país árabe. Exatamente. Isso gerou no meu filho hoje. O Isaac fala hebraico tava fluente. Falando pra mim, eu falei, ele fala hebraico fluente, tá com 3 anos já de hebraico e o coração dele é pro Oriente Médio, então ele também vai estudar árabe, vai para as línguas que as pessoas normalmente não querem aprender, mas ele quer ler a Bíblia no original, então temos